devido a muitas coisas novas, inclusive produtos novos, inclusive preocupações novas. Tem pessoas que acham que maquiagem, né, e algumas vestimentas, isso não condena a pessoa diante de Deus. Então, vamos observar, né, as coisas e se perguntar: para que você usa maquiagem? Para que você precisa usar maquiagem? Qual a necessidade de você usar maquiagem? Né? Qual a necessidade de você vestir uma saia, né, com aquele corte que vai do meio da coxa embaixo ou em cima? Não, porque vai mesmo pelas condições das nossas necessidades. Né? Se a gente tem a condição de que o que a gente tem, por exemplo, é só calça, então a gente usa calça, a gente não vai sair por aí pedindo a irmãos, né, que nos dê saias e vestidos. A gente pede a Deus, mas se Deus trouxe pra gente apenas calça e bermudão, então usa calça e bermudão, porque a sua fé não vai ser morta, né? E nem o Santo Espírito, ele não vai se afastar de você por algo que Deus deixou dentro da condição financeira que você tem aquilo para utilizar. Mas não acredito eu, né, que coisas como cremes, maquiagens são utilizados para adoração a Deus, ou que seja necessário para uma irmãzinha, né, ficar bonita diante de Deus. Se o seu trabalho te obriga, é diferente. Né? Se o seu trabalho te obriga, é diferente, e você sente que aquilo está te incomodando, você não gosta, você ora e pede a Deus: Senhor, me dá outro trabalho a qual eu não precise usar isso, eu não precise fazer aquilo. As pessoas que trabalham, por exemplo, em bares, que elas iniciaram antes de conhecer Jesus, né? Trabalham em bares, restaurantes, estão ali, são obrigados a pegar em garrafas, fazerem bebidas, entregar. Então o que a gente faz, né? Se aquilo está incomodando a gente, é orar e pedir a Deus que nos dê uma outra coisa para que a gente possa fazer. E assim, esse incômodo, né, terminar e não ficar se crucificando. Porque Deus, ele permite que a gente esteja dentro daquilo que a gente está fazendo. O fato é que quando a gente se sente incomodado, não é o Espírito Santo que está incomodado, é você. Mas se aquilo está te incomodando, fala com Deus. E Ele vai dar um jeito nessa situação, né? Ou vai colocar paz dentro do seu coração, né? Tipo assim, não tem problema, você pode continuar fazendo as suas atividades dentro do seu trabalho, que eu não me importo com isso, porque você percebe o afastamento do Senhor quando alguma coisa não está indo de acordo à vontade dele. Ele faz qualquer coisa, quando eu digo qualquer coisa, para te tirar dali. Né? Pode ser um ato bom diante dos nossos olhos e pode ser também um ato ruim, né? Que a gente possa enxergar como uma coisa ruim, como a gente ficar desempregado por um bom tempo, sem conseguir, e a gente fica reclamando: se eu poderia ter me deixado lá, ter me arrumado alguma coisa para que eu possa sair. Mas se Deus está te deixando naquele lugar após você ter orado, é porque Ele não está incomodado, porque a fé, a sua vocação, a sua adoração continua a mesma, nada mudou. Esse é um fato que eu queria comentar, que teve um irmão, ele é um pastor, ele estava falando de uma nova, eu creio, eu não sei se é uma maquiagem ou o quê, e essa maquiagem se chama
Mami Water, que quer dizer Mãe das Águas. Nós sabemos que no Brasil, principalmente aqui na Bahia, na capital em especial, as pessoas chamam um matal, né? Um certo demônio de Dunas, minha avó ainda falava assim, Duna das Águas, Iemanjá, né? Mas como produto, é um produto africano, eles chamam de Mãe das Águas, o que não é diferente. A questão é só que foi traduzido o nome, né? Então, esse essa maquiagem, essa coisa que estão vendendo, está na moda agora, ela foi consagrada a Satanás e acredito pelo vídeo que eu estava ouvindo enquanto eu tomava banho, que a pessoa que está se expondo, ela fez um pacto. Como diz, né, fez a cabeça, que isso acontece muito dentro do candomblé, aqui na Bahia, para se tornar tipo filha de santo, filho de santo, coisas assim, dentro dessa atividade, para que ela possa manejar, né, esse serviço e essa entidade, então poder trabalhar dentro da vida dela e ela está como tipo escrava dentro dessa atividade. Então eu resolvi comentar a respeito desse tipo de coisa, além de outras coisas que eu vi também durante o dia, alguém falando a respeito desse vídeo que eu postei para vocês, que esse rapaz que postou, eu acredito que foi em 2017, a respeito da data, o período, cálculos que ele fez, provavelmente, ou ele é matemático, ou ele como é que eu digo, físico, né? Porque para entender bem, fazer cálculos ao ponto que ele chegou, provavelmente a atividade dele está na área científica, na área de matemática, né? O cálculos ou algoritmos. E aí ele fez o cálculo, Deus deu esse dom para ele que não dá para todos durante esse período atual da geração que nós estamos vivendo. Porque como a geração é uma geração enganosa e enganável, não iríamos chegar a um cálculo, um padrão de cálculo tão claro quanto o período em que o anticristo ele vai tomar posição, ele vai tomar decisão, ele vai se colocar em cargo e com exatidão o ano da sua aproximação e menos ainda o ano da volta do Senhor Jesus. Então, Jesus, sabendo disso, né, porque como ele era cheio realmente do Espírito Santo, ele tinha tudo de Deus, todos os poderes através do Espírito Santo, ele era onisciente em relação a isso, por isso que ele disse, vocês não estão prontos para isso ou para aquilo. E o fato da gente não estar pronto naquela época ali é justamente que não iríamos entender esse cálculo. O fato é que no período que nós estamos vivendo também não estamos prontos para esse cálculo. Então o que Jesus pensou? Já que o Espírito Santo ele me abriu a consciência de um modo tamanho a qual eu viria como homem entender tudo aquilo e expressar tudo aquilo que o Pai me deu, eu irei fazer com que também o Espírito Santo possa estar com a igreja até a consumação dos séculos. Não? Tem um versículo, né, dentro de um dos vídeos, eu comentei isso, que fala a respeito de vocês percebam como fala do Espírito Santo. Como semelhante a um mar de vidro, né? Dentro, junto com aqueles que vieram da tribulação, quem somos nós? Então Jesus disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos e realmente esse versículo em Apocalipse demonstra isso, ele ali conosco, ele não nos abandonou até que nós estivéssemos lá no meio de todos, né, no céu após o arrebatamento. Então, muito lindo isso, né? Então, que o Senhor Jesus, ele fez, foi deixar o Espírito Santo para que durante esse período a gente consiga fazer,
ter, ou absorvendo mediante as atualizações, as coisas, os acontecimentos no mundo juntamente com a palavra de Deus, né, que nos foi dada, ou através do cálculo, como esse rapaz fez, ou então diretamente ser dito no ouvido, porque o Senhor disse, quem tiver ouvido, né, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? Que a igreja, eu, você e todos quantos. O problema é que como estamos no período do engano, então nem todas as pessoas estão dando ouvido à igreja. E ainda aqueles que falam a respeito, como eu estou falando, esse rapaz, há anos que além de eu não estar aqui, né, no país, eu também não sou e não era inscrito no canal, não conhecia. Ele veio fazendo o cálculo, ele tinha alguns inscritos no canal dele, então ele expôs, né, o ano que passou desacreditado por muita gente. Então tem pessoas que não estão dando ouvido àquilo que nós estamos falando. Quem são essas pessoas? Os enganados. Então assim, pode-se dizer que vocês são privilegiados, né, por estarem ouvindo, não a minha voz, mas a voz do Espírito Santo, porque o que passo para vocês é aquilo que eu recebo. E como o Senhor Jesus diz, né, aquilo que a gente recebe de graça, a gente tem que dar de graça. Eu não sei de que forma esse rapaz ele entregou, se ele cobrou cursos, sabe, ou só por inscrição das pessoas, mas eu não estou cobrando nada para poder dizer isso para vocês. A questão é que as pessoas estão se martirizando, estão falando muito da IA, estão com muita ânsia, com muito medo, a respeito também dessas máquinas que virão. Eu queria aproveitar o vídeo, e espero que não fique muito longo, está 12 minutos e 4, que essas máquinas elas não terão força sozinhas, ou seja, elas serão utilizadas através, você podem ver até em filmes eles já mostram isso, através de baterias e baterias recarregáveis através do sol. Você vê que o sol ele não é utilizado para benefício humano, né? No início, assim, é como tudo, ele mostra ser bom para as atividades no mundo, para as indústrias, para as empresas, mas no final de tudo, nada foi criado para serviço do homem, mas sim para sua destruição. Então, essas máquinas robóticas, elas serão utilizadas também para perseguir o homem, mas elas irão ser utilizadas através do sol, né? O sol irão recarregá-las, mas por que eu não estou assim tão, por que eu não estou com medo? Por que eu não estou assim falando disso a respeito, ou, sabe, dizendo o sangue do Senhor Jesus tem poder? Isso não está me abalando, pelo simples fato de que Deus colocou no meu coração, de além de Ele estar conosco durante aquele momento, a gente tem que estar relembrando de hora em hora as leituras que nós fazemos. E que tipo de leitura é? O Senhor disse que o sol não dará a sua luz, né? Vai ter um momento, e provavelmente vai ser um momento em que essas máquinas serão utilizadas para perseguir o homem, que o sol não vai dar a sua luz, né? Então, sem a luz do sol, essas máquinas elas não vão funcionar, tá? Elas terão um período curto para manter acesa. Então, elas têm que voltar para o lugar de início e ser carregadas, senão onde elas estiverem, elas vão ser paradas. Sem contar de que haverá lugares muito difíceis, os quais elas não poderão entrar. Talvez fique um pouquinho longo esse vídeo, porque eu vou ensinar para vocês o que vocês devem fazer durante esse período, né, de perseguição. Entenda que o período a grande aflição não é o período de perseguição. A grande aflição, como eu disse, é o que nós já estamos vivendo. A partir do momento que o poço foi aberto, eu espero que vocês possam ouvir. A partir do momento que o poço ele foi aberto, ele deixou sair, por permissão de Deus, claro, muitos demônios, e esses demônios estão perturbando, não?
Você percebe isso, eu já falei no vídeo anterior, e essa perturbação para quem não está lá fora. Quem está lá fora sente de maneira diferente, sabe? Esse satanismo, essa perseguição, tá? Na verdade, essa perseguição não, essa tribulação. Não, não, não existe uma perseguição, vamos dizer assim, a qual, como o Senhor Jesus passou. Porque o que a gente tem que perceber é aquilo que Jesus disse: se ele foi perseguido, que nós seríamos perseguidos também. Perseguidos, né? Não atribulados, perseguidos, entende? Como ele foi por causa do nome dele. Então a perseguição veio pelo nome do Senhor Jesus, veio pelo fato da divulgação, né, da palavra ser sincera, fiel e verdadeira. Mas a tribulação não. A tribulação, o Senhor Jesus, ele foi atribulado. Os sacerdotes atribularam eles, né? Entre outros, juntos com os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, todos eles atribularam o Senhor Jesus quando ele estava pregando, entende? Quando estava falando alguma coisa. Quantas vezes o Senhor Jesus teve que sair dali, teve que fugir? Mas a perseguição foi diferente. A perseguição, o Senhor Jesus, ele sabia após a oração, tanto que ele foi orar 3 vezes, que iriam atrás dele, perseguindo ele, né? Porque até o momento do período da tribulação, Jesus, ele pôde pregar, ele pôde entregar a palavra do Pai, entende? Você viu onde ele estava sempre os sacerdotes procurando um meio, né, de ouvir para acusá-lo. Então é o que está acontecendo hoje, né? O mal eles estão ouvindo, o sistema ele está ouvindo a nossa voz para depois nos acusar, né? Nós vamos ser acusados daquilo que estamos postando em relação ao cristianismo, em relação à palavra de Deus. É por isso que a perseguição vem. Então, vimos no final da história do Senhor Jesus em vida que a perseguição, a morte dele veio por aquilo que ele falou, né? Por aquilo que ele se candidatou. Ele disse: eu sou, em outras palavras, o filho do Deus vivo, né? Eu vim entregar aquilo que o meu Pai me deu. Então foi por esse motivo que ele foi condenado pelos próprios judeus. Lembre que não foi. Então muita gente fica dizendo, como o pastor Lamartine diz: não, o anticristo, ele não é judeu, provavelmente, ele vem, ou ele não é americano, né? Uma pergunta que foi feita para ele. Ele disse: não, vem lá do Oriente Médio. Pessoal, ele vai ser também americano, né? Porque a gente sabe quem é o anticristo e sabe onde é que ele está, né? Sabe qual a posição que ele está. Falei a respeito de como ele vai tomar o poder, porque não tem condição do anticristo tomar o poder se ele não for um líder mundial, né? Então a gente pergunta, próximo de quem ele está encostado? Ele está encostado próximo do presidente que preside o país de maior potência atual no mundo, né? Então, só um país de grande potência, e a gente não viu uma outra, desde milhares não, mas posso dizer, um século, vamos dizer assim, do que os Estados Unidos, tá? Então, assim, ainda que ele seja judeu, porque os judeus foram morar lá, assim como foram espalhados, né? A gente sabe disso, que Deus espalhou os judeus por toda parte do mundo. Então, eles não estão só em Israel, eles estão na Europa, eles estão na América Central, que é o Canadá, nos Estados Unidos, eles estão aqui na Sudamérica, em toda parte eles estão, nem todos voltaram ou voltarão, né, para Israel e continuarão onde estão. Então, esse Jared, ele tem sangue judaico, não é à toa que ele aceitou o Calabá como religião dele. Porque o Calabá não aceitou a religião judaica? Porque a religião judaica não é cristã. Por isso que eu ando sempre falando com vocês, batendo nessa mesma tecla, né, que o Evangelho de Cristo é o Novo Testamento. Porque Jared não aceitou o Novo Testamento, ele aceitou o Velho Testamento, né? Ou seja, o Velho Testamento ele fala, como sempre, não da história de Deus, não como é Deus, apenas o que Deus fez ali. Ele fala da história dos judeus,
né, e das promessas que Deus fez para ele enquanto era lícito a escritura da lei de Moisés. A partir do momento que o Senhor Jesus veio, né, ele tomou para si o sacrifício, ele morreu, ele ressuscitou, ele deixou as promessas. Então, essa responsabilidade deixou de ser a escritura da lei e passou a ser nada mais, nada menos do que o Evangelho Sagrado segundo o Senhor Jesus, que é contado pelas suas testemunhas. Quem são elas? Como a palavra dele mesmo diz, Mateus, Pedro, João, não? E assim vai. Tá? Todos os outros seus discípulos e seguidores, mas aqueles que viram o Senhor Jesus, não só o ensino, como também o seu ressuscitamento, né? A ressurreição dele, eles são as testemunhas do Senhor Jesus. Né? A gente vê as testemunhas só como o lado masculino, mas tem um lado feminino também, que muitas pessoas esquecem de comentar, como Maria Madalena, a mãe do Senhor Jesus, né, a própria Maria, os seus irmãos, outros que estavam próximos também, e que a Bíblia não fala, né, não diz, olha, são testemunhas de Jesus. Por isso que o Espírito Santo é importante, porque ele dá esse entendimento para nós, que apesar de não contar as mulheres como testemunhas de Jesus, mas nós sabemos através das leituras que elas são, que elas estavam desde o início da obra de Deus, né? Ou seja, da cruz até a ressurreição, e também as promessas de que viria o Santo Espírito de Deus para ficar conosco, e a promessa da sua volta, a ressurreição daqueles que o seguissem, né, juntamente com aqueles que crescem, fosse ele judaico ou não, ou seja, de nascimento, tá? Não é pela religião. Pela religião, todo o judaico está condenado. Tá? Bom, temos que observar a palavra de Deus por esse ponto, né? Que é excêntrico, vamos dizer assim, tá bom? O judaísmo, quem mantém e continua, eles estão condenados, tá? Mas aqueles que deixarem a religião judaica, que muita gente acha, não, Deus prometeu para eles, não. Deus prometeu para eles bênção e prosperidade. Foi isso que Deus prometeu lá no Velho Testamento. No Novo Testamento não tem bênção, não tem prosperidade, tem galardão na volta, quando o Senhor Jesus aparecer nos céus. Ali, antes da nossa entrada no céu, o Senhor vai dar a cada um o seu galardão. Né? Mas aqueles que serviam a Deus durante o período da escritura da lei, entende? Esses já foram ressuscitados quando o Senhor Jesus desceu ao túmulo, né? Porque foi um Deus vivo, imagina a cena, né? A morte olhando para o Senhor, quem é Ele? Então assim, quando eu paro para pensar em determinado ato que as pessoas não pensam, né? Fica assim, só tipo assim naquela choradeira que aconteceu também ali da Maria, todo mundo chorando pelo Senhor Jesus, mas eu olho sempre o lado bom, e o lado bom é que eu dou risada quando eu imagino, né, a alma do Senhor Jesus descendo pura, verdadeira, sem nenhuma mácula, né? Tipo, podemos dizer, que é isso que está descendo, né, com esse brilho todo, e a morte dizendo, quem é esse? Né? E o Senhor Jesus se apresentando e sendo julgado lá embaixo, no abismo. Né? E como não viram que é acima, vocês percebam isso, na terra, sobre a terra, as pessoas, assim como aquele que acusou Jesus, ele não viu, né, o romano, ele não viu nada que condenasse o Senhor Jesus, mas ainda assim os judeus o condenou diante da lei que eles tinham, não da lei justa do Senhor. Mas lá embaixo, o Senhor Jesus, ele foi julgado corretamente, né?
Então perceba que vocês também vão ser julgados quando descer, porque o Espírito Santo, quando a gente fechar os olhos aqui, a morte vai vir, o Espírito Santo em você, né? E quando ele vir o Espírito Santo em você, ele vai dizer: esse está marcado, tem dor. Porque Jesus não estava marcado, né? Porque o Espírito Santo deixou ele ali na cruz quando ele diz: Eli, né? Deus meu, por que me abandonaste? O Espírito Santo deixou o Senhor Jesus, entende? Porque o corpo dele se encheu de pecado, mas o corpo não é a alma, né? A carne, ela é pecadora, então nem a carne do Senhor Jesus e nem a alma dele estava em pecado. E eu imagino o susto, né, que o anjo da morte, ele teve, e todos os demônios que estão lá no abismo, quando o Senhor Jesus desceu, entende? E aí, como é que a gente vai julgar? Né? Você vê que diante do julgamento de Deus, até os demônios e o reino das trevas, eles têm que julgar a alma vivente de maneira correta. Né? Eles não podem julgar como o nosso país está julgando as pessoas em outros lugares também, pela sua própria vontade. Existem leis e essas leis têm que ser seguidas. E o Senhor Jesus não teve nenhuma condenação, né? Porque a condenação lá embaixo é a impureza da alma, mas mesmo a gente sendo impuro, nós temos um advogado a qual aquele que consegue dizer, né, que aquele que morreu na cruz, que era além de ser filho de Deus, que morreu por ele também. Então esse quando descer está atestado, né, através do Espírito Santo, né, a marca do Espírito Santo é o seu sinal, né? É o seu sinal. Então, quando então pensa a alma em descer, ela nem vai descer, porque só o fato de ter a luz, então essa alma ela vai ser colocada em um local até que o Senhor Jesus, um local bom, né? Não é propriamente o céu, mas é um local dentro do mundo, né? Divisões dos céus que a gente vive, vai ser colocada lá, para que então haja a ressurreição e a gente possa ter os corpos transformados e santificados, principalmente, porque como o Senhor Jesus diz, vocês não devem esquecer, sem santificação. Isso quer dizer que para que o corpo seja transformado é necessário que ele seja santificado primeiro. Então os corpos que não são santificados não serão transformados. Isso quer dizer que o seu nome só vai estar escrito no livro da vida se você for santificado pelo Espírito Santo, né? Mas aquilo que eu queria falar é justamente a respeito disso também. Se você não está atento às coisas que estão acontecendo, principalmente a entrada, e deixa eu voltar, né? É para essa parte agora que eu lembrei. Em torno da gente vai ser difícil você conseguir se esconder no período da tribulação, né? Porque a maioria da população ela está no centro, né? Então o conselho que eu dou para que as pessoas consigam pelo menos, eu não vou dizer que isso vai acontecer com todo mundo, mas vamos usar um pouco da nossa inteligência. Tem muita gente que não mora nos centros de cidades, né? A maioria. Tem muita gente que mudou para o interior, como alguns tios meus, saiu das grandes cidades ou as principais cidades do seu estado e foram viver em cidades menores, cidades que têm muito mato, né, em volta. Muitos não moram nem propriamente dentro do centro, moram em regiões onde tem muitas árvores. Então, primeiramente, conserve a amizade,
com pessoas que vivem no interior, tá? Se vocês tiverem um método, por exemplo, um carro, uma coisa para que possa chegar nesses locais, ainda que você não chegue a fundo, totalmente lá, vocês têm que caminhar um determinado período para poder chegar naquele local. Vá. A única coisa que eu digo, tenha sempre com vocês uma garrafa, tá bom? Uma garrafa que vocês possam pegar água em algum lugar, algum rio, para beber. Porque é o que a fome a gente pode até passar por isso, mas a sede é um pouco mais difícil da gente conseguir controlar, e com sede a gente não consegue caminhar muito, né? Então, assim, vocês que têm filhos, ensine eles a brincar de esconde-esconde, né? De ficar em silêncio, não por 2 minutos, 3 minutos, porque as crianças de agora gritam demais, né? Fazem muito barulho. E isso chama a atenção, porque durante o período em que as pessoas estão se escondendo, você não pode tá falando alto, você não pode estar gritando, e a criança tem que ser obediente. Quando você disser fica quieto, ele tem que ficar, pare de falar, ele tem que parar de falar, ele tem que obedecer. Então, crianças desobedientes durante esse período vai ser problemático, né? Crianças que, por exemplo, pisou em uma pedrinha, uma brita, já está gritando, está chorando, está passando mal, chamando a atenção de pai e mãe. Esses também vai ser difícil. Então vocês têm que ensinar os vossos filhos, primeiramente isso, a sentir um pouco de dor e suportar, né? Para que eles não sejam pegos e também eles não digam às pessoas, nem a quem vai estar ouvindo, essas máquinas e tudo mais, né, que tem ouvido, onde vai estar. Outra coisa, quando Jesus diz vá e não leve nada, é para deixar o celular em casa, é para deixar relógios, né, que tem chips, relógios que podem entregar a vossa localização, entende? Porque não quer deixar. Olha, quando o Senhor Jesus manda largar tudo, entende? Você tem que largar até os filhos dentro de casa. Eles têm que saber onde vocês vão estar. Vocês têm que dizer quando, né? Já contando a história. Por isso o Senhor Jesus diz, entronque, né? Deus diz, a palavra dele no vosso coração. Porque as crianças têm que estar sabendo. Eles sabendo, vocês só precisam dizer, quando tudo isso acontecer, esses rumores, esses problemas, se eu não estiver em casa, eu vou estar em tal lugar. Então leve essa criança até lá, deixe elas com um identificador, como um mapa, alguma coisa para poder chegar nesses locais. Vocês não vão poder voltar para casa, porque se voltar, vocês vão ser pegos. E aí não é só as crianças que não sabem, por exemplo, como chegar em algum lugar para se esconder, né? Elas não só vão ser pegas, como vocês também, entende? E por causa delas vocês serão mortos. Então, assim, vocês têm que ensinar próximo de casa o local onde elas podem se esconder, até que vocês possam talvez vir, né? E pegá-las e levá-las para um lugar seguro, entende? Mas não propriamente deixar as crianças voando sem saber o que fazer naquele momento. Então, assim, fiquem atentos, melhor sabendo. Porque, como eu disse, a partir do momento em 2029, a gente tem alguns anos ainda para se preparar. Muita gente está aí guardando dinheiro de alguma maneira, tipo em criptomoedas e outras coisas, esquecendo que não adianta você ter dinheiro, se você vai ter que aceitar marca para poder gastar, poder comprar, para poder vender. O dinheiro que você vai ter na mão não vai funcionar de nada. Então, é bom que vocês tenham um lugar para vocês possam comprar alguma coisa e já deixar ali. Ainda que vocês estejam trabalhando no centro, fazendo alguma coisa no centro, né? Vocês podem ir andando até o local onde foi marcado também para se esconder, de preferência dentro de matos, dentro de grutas. O país é muito grande. O único lugar onde não vai funcionar são
no centro, certamente não. Esses são os primeiros lugares onde vai ter, né, aquela agregação de pessoas, onde o controle das pessoas será maior. Mas aí, para que vocês possam entender o que fazer, primeira coisa, como eu disse, é já ficar de olho no anticristo. Ou seja, nas eleições americanas, após a saída de Trump, porque ele não poderá pela idade que está se eleger. Então, quando vocês souberem que deixa se aproximar mais e vocês verão que Trump vai tentar eleger o seu genro para que ele possa trabalhar durante o período do ano de 2029, que é a única forma que o anticristo vai poder ter o poder na mão para poder então começar a agir. E como eu disse, ele sendo um líder mundial. E para ele ser um líder, nada mais, ele tem que ser eleito, né? Então é por isso que Jared, acredito eu, está fazendo toda essa obra diante do mundo, trabalhando junto com Trump, para poder pegar, né, essa ponga quando Trump sair, colocar ele no lugar como presidente. Vai ser um dos presidentes mais novos, né, mas ele já foi intermediário entre outras nações, não só Israel, mas também com os países europeus, com a ONU. Então, eu acho que o olhar principal que a gente está, né, para a ONU, a paz e segurança, foi a ONU que diz, não tem razão em dizer tudo isso, não faz muita lógica a gente ficar perdendo nosso tempo com IA, com robôs, com coisas que vêm, é muita informação para nossa pequena, né, nosso pequeno cérebro. Então, assim, foca em uma coisa, né, que vai levar ao grande engano. E quem é ele? É o anticristo. Tá? Então, você sabendo, já sabe onde ele está, já sabe qual a posição que ele vai tomar para que ele possa ter o poder nas mãos e então poder agir e trabalhar juntamente com Cristo. Isso te dá alguns anos na frente para saber o que você vai fazer, como você poderá agir, você vê os lugares onde você poderá ficar, ensinar também não só os seus filhos, né, o caminho, o local onde poderá se encontrar e juntando, né, as coisas que serão necessárias para a sobrevivência e ajudar as pessoas também, porque tanto faz você ter Deus lhe dá a condição hoje, você ganhar dinheiro com alguma coisa, você pensar só em sua família, você não pensar que Deus vai usar. Deus vai usar pessoas que tá dando condições agora, dinheiro. Muita gente está pensando, não, é para mim no futuro. Muitos crentes estão pensando, estou ganhando muito dinheiro aqui no YouTube, ou com investimento, ou com moedas, não sabendo eles que Deus está planejando tudo isso para que lá na frente eles possam ajudar, né, com mantimentos, não próprio com dinheiro, mas com mantimentos, que muita gente já está guardando mantimento por esses 3 anos. Essas pessoas que vão chegar, mas uma coisa é certa, não são pessoas do centro que vão ajudar vocês, são pessoas que vivem fora das grandes cidades, aquelas pessoas pequenininhas que são pobres mesmo, assim, mal tem, né, uma mesa, uma cadeira, às vezes tem ainda casa batida de chão, mora cozinhando com lenha. São essas pessoas que vão ajudar o povo de Deus quando começar, não, esse corre-corre para lá e para cá. Então, pessoas que têm carro, esses carros serão localizados, né? Porque muita gente não sabe, mas já tem localizadores. Só o fato de muitos carros serem já automatizados, e a maioria não, aqueles carros antigos, mas esses carros novos, né, todos eles têm já o localizador, então o navegador, né, tem alguma coisa que faz com que os satélites consigam a localização deles. Então, assim, ainda que ele não saiba quem é, vai ser localizado. Tem um carro ali, tem um carro lá. Então, essas pessoas serão pegas. A maioria das pessoas que não serão pegas, elas não estarão de carro, elas não estarão de motos, elas estarão caminhando, mas que não serão pegas.
elas não terão celulares, elas não terão nada da era tecnológica para que mostre a localização delas. Então, assim, o principal, já disse, é vocês saberem estar atualizados a partir da saída de Trump, né? E aí vocês sabem que o mandato dele vai até janeiro, que ele tem que entregar uma faixa de 2029, ele tem que entregar a faixa para o próximo presidente. E aí vocês têm até o ano de 2028, meados de 2028, para poder fazer alguma coisa em causa própria e também em causa dos outros, né, cristãos que vamos precisar estar unidos uns com os outros. E depois disso, a gente já sabe o que vai acontecer. Em segundo lugar, vocês ajudarem os seus filhos, né, com a palavra de Deus e dizendo para eles que eles devem fazer, caso vocês estejam trabalhando, vocês não estejam em casa, tiverem outras pessoas, que eles não digam também a pessoas, né, a todo mundo, onde eles vão estar, onde eles poderão, onde será o encontro de vocês, né? Porque a partir do momento que eles pegam o telefone para avisar, dizer onde está, o que eles falarem está sendo gravado, o que eles escreverem está sendo gravado, não? Então aí ela vai ter um sistema internacional tecnológico, eles vão ter um sistema qual eles poderão utilizar tudo aquilo que a gente fala, porque tudo que a gente fala está sendo gravado, tudo aquilo que a gente escreve está sendo gravado. Então aí não é uma coisa que simplesmente do nada criou uma mente, né? Ela usa a mente das crianças, ou da humana. Mas ainda que digam, essa é uma grande mentira, é um grande engano. Eles estão patrocinando também. Que aí é aquela que tem uma memória que ela vai ter tudo aquilo e pensará mais do que o ser humano. Deus criou a mente do homem e a nossa mente ela é pensante praticamente. Assim, se você tiver 24 horas acordado, 24 horas você vai estar pensando. Um robô não pensa 24 horas, ele pode juntar palavras. Isso não é pensamento próprio, né? É pensamento de pensamentos. Então a IA nunca vai ser comparada àquilo que eu posso vir a pensar em um momento em que eu estou ali sozinho, sem falar, porque esse é o maior problema. O homem ele não está acostumado a não falar, né? E a gente precisa ficar um tempo sem ter que estar falando através da boca. A gente tem que estar falando através da mente. E quando a gente fala através da mente com o Senhor, não é só Satanás que não pode, desculpa, foi um mosquito que passou aqui lá. Não é só Satanás que não pode ouvir, né? Os robôs aí, ela também não pode ouvir os seus pensamentos, ainda que venham na imaginação de muita gente. Pode botar isso, aquilo, aquilo outro. Eles podem fazer a leitura através de tons disso, daquilo, não podem. É como uma pessoa, né, que muda, ela pensa, e para que você entenda, eles precisam estar fazendo gestos para que você tenha mais ou menos uma noção do pensamento dela. Ou um olhar, né? Quando você, por exemplo, quer dizer a alguém que essa pessoa é para sair, então você olha em direção à porta ou move a sobrancelha e a pessoa vai entender que você está mandando que ela se retire. Então coisas desse tipo, tá? Mas a mente humana é uma mente que só Deus entende e só Deus ouve, né? Aí nunca ela vai conseguir trabalhar na sua mente a ponto de ela ser mais do que você. Lembra que Jesus ele disse que nós não estávamos preparados. Algumas pessoas que tiveram até alguma experiência de quase morte, elas dizem, né, que quando elas saíram do corpo, a alma delas tinha uma abertura mais que 360 graus,
que ela podia ouvir todo mundo ao mesmo tempo, entender tudo ao mesmo tempo. E isso é o que o Senhor Jesus quer dizer, olha, não tem condição da gente entender dentro do corpo que a gente está ouvindo, pensar e saber tudo. O fato que o homem, ele está querendo saber, e eu vi muita coisa, até mesmo um comentário, um vídeo que alguém postou falando, Elon Musk falando que as pessoas querem sempre saber, entender, saber, entender. O fato que o homem, ele quer sempre saber demais e entender demais. E assim, não para, né? Tipo assim, eu quero entender isso e depois que eu entender isso, pronto, eu não vou mais fazer perguntas, eu não vou mais ficar perguntando mais nada, não. O homem sempre quer saber mais alguma coisa, tem sempre uma pergunta adiante para fazer. Depois que ele obtém a resposta daquela primeira pergunta, ele vai te fazer a segunda e a terceira e vai continuar. Então, por isso, nós temos a mente pensante 24 horas. E aí não basta, né, que o homem descobrisse uma coisa, por exemplo, como chegar na Lua. Ele vai querer também morar na Lua. Ele vai querer também levar uma cidade para a Lua. E aí o homem não para. E por isso Deus diz, você não está preparado. Quando o homem ele tentou, a gente pode, lendo ali a parte que o Senhor diz, mudou, né? Todos tínhamos uma língua só e de repente o Senhor entendeu que o homem tinha ideias mirabolantes demais. Ele disse, vamos acabar com a alegria. E então ele derribou, né, a cidade que eles queriam construir, não só para chegar ao céu, mas também para não haver divisória entre o povo. Deus, ele se moveu. Então o Senhor nunca vai deixar que algum homem tente ultrapassar os limites dele. E o limite do Senhor está justamente aí, de não deixar que pessoas pensem, né, pelo menos nós cristãos, pelo menos a gente deveria pensar assim, aqueles pelo menos que têm a inteligência do Santo Espírito, é achar que máquinas estão sobrepostas àquilo que Deus criou, né? Que Deus fez uma criação a qual ela tivesse um controle, né? Mas um controle a qual o Senhor que criou não deixaria que outras coisas que seriam inventadas e não criadas estivesse acima. Quando Deus disse que a gente ia dominar, Ele não está dizendo, olha, você vai dominar só nós, você vai dominar também as coisas que vocês vão inventar, né? Então só quem pode parar as invenções do homem é Deus, tá? Mas quando o homem tenta ultrapassar o limite, Deus o para. E é por esse motivo que o Senhor disse, olha, vocês não estão preparados para saber de tudo, para entender de tudo. Quando vamos estar preparados? A partir do momento em que o mal, ele não faz mais parte da nossa vida. Porque enquanto o homem fizer o mal para ele mesmo, né, ele não pode saber de tudo, né? Eles não terão, vamos dizer assim, um conhecimento 360 graus, como a alma quando está fora do corpo, quando estiver na sua morada, né, original, que foi no coração de Deus. Então, ela sai, né, do coração de Deus e passa a estar fisicamente com o Senhor. Né? Porque dizemos, a nossa casa era no coração de Deus. Então, Jesus, ele habitava dentro do Senhor. Também o Senhor colocou Jesus para fora do mesmo jeito. Nós fomos colocados para fora, né, para viver não dentro só do desejo do coração do Pai, mas com Ele do lado dele. Isso é uma coisa muito interessante e que a gente só passa a entender a partir do momento que a gente começa a ler a Bíblia, a refletir junto com o Espírito Santo, nos dando a direção para isso. E muita gente diz assim, mas isso não tem base bíblica. A base bíblica é o Santo Espírito que nos faz entender 360 graus a vontade de Deus e o porquê Deus ele fez todas as coisas, né? E por que fez também. Então, assim, eu vou parar o vídeo aqui para não alterar uma hora.
Mas vamos deixar o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que vocês devem fazer, né? Os primeiros passos antes do ano 2029, né? E quando eu falo antes, é até assim, tipo, meado, né, de 2028, que eu acredito, como eu disse, né, daquilo que eu sei que vem a guerra. Então, em 2029, o anticristo vai dizer: eu vou trazer a paz e a segurança dessa guerra de 2028, que insiste em não parar. Eu imagino que vocês tenham pego aquilo que eu estou tentando, né, explicar. Se a guerra começa em 2028, então em 2029, né, após a eleição do anticristo para o governo dos Estados Unidos, ele vai gritar paz e segurança, né? E eu vou trazer a paz e a segurança, entende? E aí então ele vai iniciar com o poder, que aí ele vai ser cedido, né? Espero que vocês tenham entendido, né? É só um pitacozinho para poder lembrar os vídeos anteriores, tá bom? Um abraço a todos e um bom domingo. Fiquem em nome do Senhor Jesus em paz, né? E com a alma em paz. Orem cada um pelo nosso país, né? Pela nossa gente, para que o engano seja reduzido. Como eu disse, isso Deus ele proporcionou, entende? Mas não deixe que se afete, porque as pessoas elas não estão mais procurando ver no YouTube ou em qualquer outro mídia ou TV alguma coisa que venha dar discernimento, né, para ela de forma espiritual. Tem gente até dizendo aí que a marca, né, é um sistema financeiro econômico. A marca não é financeiro, não é um sistema financeiro e econômico, mas é um sistema espiritual. Tá? Era outra coisa, besteira também que eu ouvia falar, aí, mas não é verdade, tá bom? Não é pelo fato de você poder comprar ou vender que é um sistema financeiro, né? É um sistema espiritual, porque Deus, ele não abre mão. Você quer ser condenado, você quer ter o seu nome fora do livro da vida, sem o pestanejar. Pestanejar, ou seja, piscar, é você aceitar a marca da besta. Então, vemos pelo lado assim, o Senhor, ele é um ser espiritual, né? A marca, ela é espiritual, ela não é física para ser financeira. Financeiro, tudo que é financeiro é físico. A comida é física, né? O ato de você comprar ou vender alguma coisa, porque Deus não pode ser comprado ou vendido, é físico. Quando você recebe a marca, é o mesmo que você aceitar, entende? Satanás como seu Senhor. Eu não vou nem dizer Salvador, né? Porque ele não salva ninguém. Mas é como você aceitar o Satanás como seu Senhor. Então, se você aceita Satanás, você não aceitou ao Senhor Jesus. É por isso que Deus abole todos e qualquer que aceita a marca. Então, você não pode dizer que a marca é um sistema financeiro. Não, a marca é um sistema espiritual, tá? É a conclusão de Satanás, o investimento dele, o engano dele, né, para o povo e para os governantes, para o líder, para o próprio anticristo, para a própria besta, é justamente essa, a venda da alma. Né? E como você vende a sua alma? Dando a Satanás o direito dele colocar a marca dele dentro de você. Então não é uma coisa financeira, é uma coisa espiritual. E pior, quem está vendendo essa ideia são pessoas que leem a palavra. Não vou dizer que conhecem a palavra, porque alguém que conhece a palavra não ia dizer tremenda bobagem. São pessoas que leem a palavra, né? E, assim, diante de um certo público, um público grande nesse país, né?
acha ele uma grande autoridade espiritual para estar falando em nome de Deus. Não, eu não vou ficar citando nomes, porque vocês vão perceber que ele está dizendo é uma marca financeira. É uma marca financeira. Não é. Não é financeiro, não é econômico. Satanás não precisa, entende, que você compra ou que você venda. Ele precisa que você receba a marca dele. Só isso. Entende? E marca é idolatria. Entende? Então, assim, até o momento em que as pessoas andam se tatuando, né? Colocando tatuagens no corpo, essas tatuagens não são tatuagens, vamos dizer assim, imposta por Satanás, dele dizendo assim, é a marca dele. Quando ele disser, é a minha marca, vai ser colocada, é obrigado a colocar. Então, essa marca, sim, entende? É que vai fazer a separação de água, de águas, não é? Então, o Senhor, ele vai separar os seus através da marca. Aqueles que receberem a marca já é de Satanás. Os que não receberem a marca é do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele vai colocar a marca do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é que é a marca de Deus. Não poderia ser como a igreja adventista do sétimo dia diz, que é um dia criado por Deus. Se Deus mandou o seu próprio filho, ou seja, a si mesmo, para salvar o mundo, você acha que Deus iria colocar, e eu vivo sempre batendo nessa mesma tecla também, que ele mandaria um sábado para ser a marca dele, ou seja, um dia que ele criou. Não, ele mandaria o próprio Espírito dele, porque como diz, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele dividiu a glória dele com si mesmo, quando ele enviou Jesus. E ele dividiu a glória dele com o Espírito Santo, quando usa como uma marca. Então, vocês, aqueles que têm dúvida, pode ir lá em Apocalipse. Eu não lembro se é Apocalipse 13 ou se é Apocalipse 15, ou talvez 17, porque essa semana eu tenho lido do Apocalipse 12 até Apocalipse 22, mas eu acredito que é antes do Apocalipse 22, eu acho que está no máximo até Apocalipse entre 17 e Apocalipse 20, não tenho muita certeza, a qual diz, que esse com semelhança de mar de vidro estará, lá no meio dessa multidão. Ele é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, que ele está no meio da multidão, ele é a marca do Senhor Jesus, é o selo do Senhor Jesus em nós, para que os anjos, quando vierem buscar, eles só vão buscar quem tem a marca. Aqueles que não têm a marca, não têm o nome no livro da vida e, consequentemente, aceitarão a marca da besta. Então eu vou fechar esse vídeo aqui porque acabamos, felizmente ou infelizmente, chegando em uma hora. Um abraço, um beijo para todos e que vocês possam ficar em paz, e com o coração tranquilo, sem muita preocupação com essa coisa de ir com máquinas e tudo mais. Lembre-se, as máquinas, elas só vão funcionar enquanto o sol estiver funcionando, mas o sol não dará a sua luz. Lembra desse versículo? Não precisa se lembrar o versículo todo, só de determinados tipos de detalhes que os versículos vêm dizendo, é isso que você tem que se agarrar, tem que se atacar. O sol não dará a sua luz. Por quê? Por que o sol não dará a sua luz? Para que os crentes tenham a oportunidade, seja um momento de fugir, ou seja, algumas horas antes do Senhor Jesus chegar. Porque o Senhor também diz, que os líderes, os reis do mundo, ele vai dar a besta apenas uma hora. Numa hora, não mais que uma hora, a besta vai ter o seu momento de glória para poder fazer aquilo que quer com os cristãos. Depois